Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é sua nova rede de apoio. Olá, mamães! Hoje vamos falar sobre diarreia. Uma doença que acomete muitas crianças e, assim, ao longo da vida, a gente nem sabe contar quantas vezes, né? Que alguma mãe já passou aqui por um perrengue de diarreia. O que é a diarreia? A diarreia é o aumento de número de evacuações durante o dia dessa criança e o aspecto dessas fezes é mais ou líquida, mais amolecida. Essa diarreia ela pode ser classificada em diarreia aguda ou crônica. Aguda é aquela diarreia que vai durar menos de 14 dias. E a crônica é a que dura mais de 14 dias. E essa diarreia pode ser por diferentes motivos, né, Gabi? Os principais motivos da diarreia o primeiro é por alguma bactéria. As infecções bacterianas, ela pode ser por um alimento contaminado, por algum alimento estragado ou por a criança pegar do chão. A primeira causa de diarreia é por bactérias. A segunda causa mais comum é por vírus. Hoje em dia são as famosas viroses, né? Todo mundo hoje em dia começa com diarreia e vômito. Ah, tá com virose. Virose é qualquer tipo de vírus. Pode ser um influenza, pode ser um Rotavírus. rotavírus, adenovírus que está na moda. Qualquer vírus no organismo de uma criança pode causar diarreia. A terceira causa, também uma das mais comuns, é protozoários, que são os vermes. Criança gosta muito de pegar coisa do chão, comer alimentos sem lavar tudo, E pôr tudo na boca, né, também, isso pode brinquedo. causar aí as diarreias, né? Sim, mas a principal ali são as viroses. A principal causa de diarreia a gente sabe que é de vírus, se não me engano é 80%, né? Sim. E aí depois vem a parte de bactérias e depois a parte de verminoses, né? Sim, tem mais algumas causas, são medicações. Às vezes, seu filho começa a tomar um antibiótico por conta de uma amidalite, de uma gargantinha ali inflamada. Os antibióticos, como outras medicações, também podem ter um efeito colateral de diarreia. E é bem comum, né, essa queixa, né? Tem outras causas também funcional, que são as retocolites, as doenças ali de colo irritável, também dão diarreia. Intolerâncias, né? Intolerância alimentares, ao glúten, à lactose. Então, assim, são infinitas causas, né, de diarreia. Sim. Qual que é a principal diferença entre uma diarreia aguda e uma diarreia crônica? É o tempo, né? O tempo de diarreia. Então, a diarreia aguda é aquela que dura menos de 14 dias. A crônica, ela vai durar mais de 14 dias. E uma coisa que vai diferenciar, que você pode observar nesses quadros agudos, é a diarreia aguda, ela é mais intensa. Então, a criança tem a maior chance de desidratação. Por quê? Essas fezes, elas ficam mais líquidas, mais amolecidas. A criança, ela começa a perder líquido pelas fezes. Então, é necessário aumentar a ingestão de água, de líquidos. Ah, doutora, mas meu bebê ele mama só peito. Ótimo, ele vai aumentar o número de mamadas e o tempo de peito em busca dessa hidratação, tá? Então a gente tem que garantir essa hidratação para evitar a desidratação de uma criança que está com a diarreia aguda. Normalmente essa diarreia aguda, a principal causa é por vírus, depois bactérias e as outras que a gente já citou anteriormente. O problema da diarreia crônica já vai um pouco mais além, já é mais um efeito aí prolongado. Porque essa diarreia crônica por algumas doenças, que normalmente a crônica é acompanhada de doença de Crohn, retocolite, alguma coisa assim, pode ocorrer uma alteração da camada do intestino e dificultar a absorção dos nutrientes. Então, uma criança com diarreia crônica, ela pode desenvolver um quadro de desnutrição, porque ela vem tanto tempo tendo aquela diarreia, a mucosa do intestino vai ficando machucada mesmo, para vocês conseguirem entender melhor, como se fosse ficando machucada e não vai conseguindo absorver. A criança come, ela até consegue comer, só que é como se aquilo passasse direto e reto pelo intestino, sabe? Não absorve nutriente. Aí é uma criança que pode, além de desidratar, desnutrir. E isso pode influenciar diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então, essa criança que tem uma diarreia crônica por alguma doença que ainda não foi descoberta, ela pode sim ter dificuldade no crescimento, dificuldade no desenvolvimento. Então, é uma criança que precisa sim investigar. Se a sua criança tem diarreia há mais de 14 dias, é necessário comunicar ao pediatra e realizar uma investigação para que não chegue num quadro de desnutrição, né, Gabi? Sim. E quais são os fatores de risco para diarreia aguda? Tem alguma coisa que faça com que a criança tenha mais diarreia?
A principal causa de diarreia que a gente viu aqui é por vírus. Então, assim, a prevenção é evitar o contato com esses vírus. Como que a gente faz isso? Lavando bem os alimentos, uma alimentação saudável, uma criança mais nutrida, mais saudável, ela vai estar mais protegida dessas viroses, né? Evitar que as crianças fiquem colocando brinquedos que caem no chão na boca. Isso é muito difícil na infância, a gente ter controle dessas crianças, né? Porque elas são serelepes. Então, uma alimentação saudável, uma criança bem nutrida, bem tratada, isso garante uma imunidade melhor. Só que ninguém está imune aí de ter um quadro de diarreia, principalmente as crianças, porque a maioria é por vírus. Evitar contato de pessoas que estão com diarreia. Então, se a sua funcionária, ou o pai, ou a mãe está com diarreia, evitar o contato com essa criança, ou, se tiver o contato, usar máscaras a fim de evitar o contágio dessa criança com esse vírus. O principal vírus que causa diarreia, a gente tem o rotavírus, mas graças, né, à medicina, tem a vacina, as crianças brasileiras são vacinadas pelo rotavírus, e isso diminuiu muito o quadro de diarreia por esse vírus. Gabi, e se meu filho tiver com diarreia, o que eu preciso observar, o que eu tenho que ficar alerta? A primeira coisa é o que você falou lá no comecinho do vídeo. A gente tem que avaliar a hidratação da criança. Se é um bebezinho até 6 meses de vida, a gente tem que ver se o bebê está aceitando o leite materno. Se ele estiver aceitando o leite materno, já é um bom sinal. Aí nós temos que atentar aos sinais da desidratação, que é a moleirinha um pouquinho mais funda, o olhinho mais fundo e sem lágrima, a boquinha seca. Se o bebê menor de 6 meses não estiver aceitando o leite materno e tiver com algum desses sinais, precisa ser levado para o pronto-socorro para fazer uma hidratação endovenosa para ver se está tudo certinho. Crianças maiores de 6 meses que já aceitam água, que já aceitam outro tipo de alimentação, a mesma coisa. Não está aceitando nada e está tendo muita perca por baixo, vários episódios de evacuação, você vai observar também lágrima no olhinho, boca seca, a pele, se não tá túrgida, não está muito... Você puxa assim a pele, ela tem que voltar rápido para o lugar. Se ela fica paradinha, também é um sinal importante de desidratação. Sonolência também, né? É importante. Sonolência. Então, tem que ficar num quadro como um todo, né? Se a sua criança está diferente do comum, vale uma avaliação médica. E medicamento? Tem algum medicamento que a mãe pode dar para diarreia? Existe ou não existe? Então, nós não recomendamos nenhum tipo de medicação na diarreia. Primeira coisa, precisa ser avaliado. Se for uma diarreia que não está melhorando ali entre 3 a 5 dias, que é o esperado, não está melhorando, você vai continuar hidratando. Tem os soros de reidratação oral que você pode encontrar na farmácia em pó ou em líquido. Isso pode ajudar um pouco na diarreia. Ou até o sorinho caseiro, né? É o sorinho caseiro. Você mistura uma colher de sal e uma colherzinha de açúcar e faz o soro caseiro. Medicação, antibiótico, sem avaliação médica, não podemos recomendar. Como lá no começo nós já falamos, que pode alterar a flora intestinal e pode causar mais diarreia. Tem os repositores de flora intestinal também, mas cada caso tem que ser avaliado individualmente. Então, assim, o principal é hidratação. Água... líquido, qualquer tipo de líquido, isso é o que vai ajudar a criança na hora da diarreia. Isso. E se está persistindo a diarreia acompanhada de vômitos e baixa ingesta de líquidos, lembre-se, tem que levar para avaliação médica, sempre, né, Gabi? Sim. E por último, como que nós podemos fazer para prevenir a diarreia? Tem alguma coisa que a gente faça? A principal prevenção é a vacina de rotavírus. Então, aqui a gente sempre fortalece isso em vocês, manter a carteirinha de vacinação atualizada das crianças. Então, se o seu filho não está com a carteirinha de vacinação atualizada, você já vai pegar agora e amanhã você já vai levar o seu filho para poder atualizar tudo. Então, a vacinação é uma das prevenções. Alimentação saudável, ofertar frutas, verduras sempre após lavar, higienizar adequadamente, evitar contato com pessoas que estejam doentes, né? Manter a criança hidratada e o aleitamento materno a gente sabe que ajuda muito na imunidade da criança.
Então é isso, mamães. Encaminhe esse vídeo para alguma amiga que tem criança em casa. Aproveitem muito o período de férias com segurança e com as carteirinhas atualizadas, né, Gabi? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa seu like aqui e não esqueça, vídeos todas terças-feiras e quintas-feiras às 19 horas. Tchau!